Olá, que bom que você veio hoje. Essa é a nossa sétima videoaula e nessa videoaula falaremos sobre números racionais. Depois do conjunto dos números naturais e do conjunto dos números inteiros, chegou a vez do conjunto dos números racionais. E o que é esse conjunto? É o conjunto que inclui, além dos números inteiros, as frações. No cotidiano, as frações são utilizadas para expressar quantidades que não podem ser indicadas por números inteiros. Observe os exemplos de uso de frações que você talvez nem se dê conta e que utiliza. Gastei metade do meu salário no mesmo dia que recebi. Ou, hoje, um terço dos alunos da turma estavam vestindo cor branca. Ou, já percorri 2/5 da distância total da viagem. Ou ainda, um quarto da pizza foi devorada pelo João. Então, essas expressões, metade, um terço, 2/5, um quarto, são frações que nós vamos aprender a representar através de um código matemático. Um modo de mostrar o significado das frações é associá-las com a figura que representa o todo. Abaixo as figuras e as respectivas frações associadas. Na primeira figura, tu tem um círculo dividido em 3 pedaços e desses 3 pedaços, 2 deles estão pintados. Então, tu tem a fração 2/3. Nota que o 2 representa a quantidade pintada e o 3 a quantidade que foi dividida o todo. Na figura do meio, respeitando essa mesma regra, tu tem uma parte pintada em 4, portanto a fração é 1/4. E na última figura, uma parte pintada de um total de 3, então a fração associada é 1/3. Depois desse exemplo, estão aí representados novamente, como ficariam as frações indicadas abaixo? Tu tem ali 4 desenhos, a figura bem da esquerda tem 3 partes pintadas num total de 8. Então a fração associada é 3/8. Na próxima figura, tu tem 6 partes e dessas 6 partes, 5 pintadas. Então a fração associada é 5/6. A próxima figura tem 1, 2, 3, 4, 5 partes pintadas, melhor, 5 partes ao todo e 2 dessas 5 partes pintadas. Então a fração associada é 2/5. E na última figura, se você contar, tu tem 8 pedaços, pode contar. E desses 8 pedaços, tem 5 deles pintados. Portanto, a fração associada é 5/8. Percebeu? Tu tem, então, na representação de uma fração, 2 números. O numerador, que é a parte de cima da fração, e o denominador, que é a parte de baixo da fração. Se eu chamar o A de numerador e o B de denominador, eu estou indicando ali o que cada um indica. B é chamado denominador, portanto, e indica o número de partes que o todo foi dividido. O A parte de cima, é chamada numerador e representa e indica quantas dessas partes do todo foram consideradas, foram pintadas. O numerador é lido como se lê o próprio número. O denominador é lido de acordo com a tabela abaixo. Então, olha como é que eu leio os denominadores. Se no denominador apareceu o número 2, eu leio meio. Se no denominador apareceu o número 3, eu leio terço. E se apareceu o número 4, eu leio quarto. 5, eu leio quinto. 6, eu leio sexto. E assim segue nessa tabela. 9, portanto, é nono. Depois do 9 vem o 10. O 10 eu leio décimo. Mas o 11 não tem palavra associada. Tá? A gente vai ler de outro modo. Depois do 10, só os múltiplos de 10. O 100, por exemplo, eu leio centésimo. E o 1000, milésimo. Alguns exemplos para te representar associado à fração correspondente. 3 sobre 7, a gente vai ler 3 sétimos. 2 sobre 6, nós vamos ler 2 sextos. 1 sobre 8, nós vamos ler 1 oitavo. 5 sobre 9, nós vamos ler 5 nonos. 4 sobre 10, nós lemos 4 décimos. E 7 sobre 100, nós lemos 7 centésimos. E quando não tem um denominador de até 10? Bom, se tiver o 13, por exemplo. Nos demais casos, a gente lê numerador, depois lê o denominador acrescido da palavra avos. Observa como é que fica o primeiro exemplo. Eu vou colocar 9, 13 avos. E o segundo exemplo, 17, 200 avos. Então, somente denominadores de 2 até 10 e depois os múltiplos de 10 é que tem nome próprio. Se for um outro denominador, a gente lê o próprio número e acrescenta a palavra avos. Agora, um item importante da teoria de frações. Frações equivalentes. Observe as frações que eu vou te mostrar em seguida. Essa fração, do jeito que foi representada, tem duas partes
das 3 pintadas, então é 2/3. Agora, se eu subdividisse mais o meu desenho, por exemplo, assim, nota que é o mesmo desenho, apenas com mais divisões. Eu teria 4 partes pintadas de um total de 6. A fração é a mesma, representa a mesma parte do todo. Antes era 2 partes de 3, agora é 4 partes de 6. Essas frações são ditas equivalentes, pois representam a mesma parte do todo. E se eu dividisse mais ainda? Agora eu tenho 6 partes pintadas de 9, então a fração é 6/9. E se eu dividisse um pouco mais, eu teria 8 partes pintadas de 12, 8/12. Essas frações 2/3, 4/6, 6/9, 8/12 são frações ditas equivalentes. Nota que 4/6 é exatamente o dobro de 2/3. E 6/9 é exatamente o triplo de 2/3. E 8/12 é exatamente o quádruplo de 2/3. Portanto, frações que representam a mesma parte do todo. Frações equivalentes. Na prática, muitas vezes é conveniente simplificar uma fração, ou seja, quando for possível, convém escrever uma fração como uma fração equivalente mais simples, com termos menores que os iniciais. Quando isso não é possível, dizemos que a fração é irredutível. Para simplificar uma fração, devemos dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número até obtermos a fração irredutível. Por exemplo, a primeira fração ali tem 4/12. Ela não está na forma irredutível porque eu posso dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2. Se eu fizer 4 dividido por 2, tenho 2. Se eu fizer 12 dividido por 2, tenho 6. Então, 4/12 representa a mesma fração que 2/6, que também pode ser simplificada. A fração 2/6 pode ser dividida por 2. 2 dividido por 2 é 1, 6 dividido por 2 é 3. Fica equivalente à fração 1/3. Então, essa é a forma de simplificar frações. Eu divido numerador e denominador pelo mesmo número, se isso for possível, e vou reduzindo, simplificando a sua escrita. A parte de baixo, não dá para dividir por 2, porque 9 é um número ímpar, mas dá para dividir por 3. 9 dividido por 3 é 3, 15 dividido por 3 é 5. Então, a fração equivalente é 3/5. E a outra fração, 36/54, ou 36/54, eu também posso simplificar. Eu poderia dividir inicialmente por 2. Tu pode dividir pelo mesmo número, qualquer que seja, desde que tu faça a divisão em cima e embaixo. Posso começar pelo 2, por exemplo. 36 dividido por 2 é 18. 54 dividido por 2 é 27. Tem um número que eu possa dividir tanto o numerador quanto o denominador? Tem, o 3. Se eu dividir 18 por 3, eu obtenho 6. Se eu dividir 27 por 3, eu obtenho 9. Então, a fração equivalente é 6/9, que ainda não está na forma mais simplificada, porque eu posso dividir o 6 e o 9 por 3. 6 dividido por 3 é 2, 9 dividido por 3 é 3. Então, a fração inicial 36/54 é equivalente à fração 2/3, que eu escrevi ali na forma mais simplificada. A última, 4/30, ou 4/30, eu posso dividir por 2, tanto o numerador quanto o denominador, e vai ficar 2/15. Portanto, simplificação de frações, tornando a fração irredutível, ou seja, que não pode mais ser simplificada. Certo? É isso nessa videoaula. É o início do conjunto dos números racionais, o início de estudo das frações. Obrigado pela companhia, nos vemos por aí, bons estudos. Até mais!